Bem, gente, agora nós já estamos gravando para o YouTube, né? E é um prazer para nós a gente poder ter a companhia de todos e todas. Acho que eu não dei as boas-vindas para quem está aqui, mas é bom a gente estar junto, louvar o Senhor de uma maneira especial e permitir que Deus fale ao nosso coração. É isso que é a celebração. Celebrar é a gente estar na presença, é uma experiência única da gente fazer uma experiência coletiva de encontro com Deus, em que Deus tem a liberdade de falar ao coração da gente de uma maneira totalmente diferente das nossas outras vivências. E eu gostaria que isso fosse significativo para vocês, até porque nós estamos falando uma série de mensagens aqui que trata muito sobre essa aproximação uns dos outros, da nossa aproximação de Deus. E aquilo que faz com que a gente esteja junto aqui hoje, aquilo que faz com que a gente busque a direção de Deus, só tem um nome, é o amor. Esse amor é que faz a gente estar junto. É esse amor que faz com que esse Deus venha a nós. É esse amor que nos leva a procurar Deus, dessa forma que a gente está aqui. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que eu não percebi ainda? Vai perceber, porque nós já falamos dessas expressões. Existem muitas maneiras de Deus se manifestar, de Deus se aproximar, de Deus nos encontrar na maneira como nós falamos. Eu gosto muito de uma palavra de Santo Agostinho, quando ele dizia que todos nós temos uma necessidade de encontrar Deus. E o mais interessante disso é que quando a gente toma a iniciativa de buscar a Deus, Deus já nos encontrou. Você não precisa ir até Ele, Ele já veio até você. Essa é a marca desse cuidado amoroso de Deus, dessas expressões. E Deus está aqui conosco, Ele está no nosso dia a dia, Ele está na nossa vida. A gente é que não percebe. A gente só precisa exercitar um pouquinho essa percepção. E nessa série de mensagens, a gente está falando muito sobre essas expressões que nós, como igreja, podemos colocar em prática. A expressão da comunhão, da reciprocidade, da compaixão. E hoje vamos falar dessa última expressão que eu acho que a gente precisa marcar muito sobre essa nossa maneira de dizermos que o amor de Deus faz diferença entre a gente, que a gente vive o amor ensinado por Jesus. O tema de hoje é fraternidade. Então vamos falar sobre fraternidade. Já ouvimos falar isso, né? Muita gente acha que esse tema não dá para se falar dentro do cristianismo. Você vai encontrar religiões diferentes que falam mais da fraternidade do que a própria igreja evangélica. Eu conheço, por exemplo, muitos amigos espíritas, kardecistas, que falam da fraternidade com muito mais propriedade do que a igreja evangélica. E o maior estudo já feito sobre a fraternidade foi uma encíclica escrita pelo Papa Francisco, chamada Fratelli Tutti. Nós fizemos aqui na nossa igreja uma série de mensagens sobre a fraternidade, acho que tem 2 ou 3 anos. E ali nós tentamos explorar um pouco sobre essa ideia que é a marca da vida cristã. A vida cristã, ela é uma vida fraterna. Não é à toa que a gente chama os membros da igreja de irmãos e irmãs, não é verdade? Estou certo, irmã Daileide? Não é irmã Solange? Então é assim que nós nos chamamos. Nós nos chamamos como irmãos. Fazemos questão disso. Eu me lembro de um seminarista que nós tínhamos aqui, que depois foi consagrado pastor, é o Francisco. Lembro dele, né? É bom, quem é novo não lembra. Lembra, Cristiano, do Francisco?
Ele disse uma coisa uma vez, num desses encontros de comunhão, que a igreja era o único lugar onde as pessoas faziam questão de serem chamadas de irmãos e irmãs, mas é onde a gente tem poucos amigos. Quantos amigos você tem que fazem parte da igreja? A maioria dos seus amigos não estão na igreja. Eu sou assim. Eu tenho muitos amigos, muitos colegas de trabalho, muitas pessoas com quem eu me relaciono, que não são da igreja. São meus amigos. Na hora que eu preciso, muitas vezes eu recorro a eles, mais do que aos irmãos da minha igreja. E essa é a característica da igreja. Por que que é assim? O que que nós sabemos como fraternidade? Bom, nós vamos mergulhar nessa temática, hoje vamos refletir sobre isso. Como que a gente pode fazer da fraternidade uma expressão do nosso amor? Amém? Vamos então? Leitura da Bíblia. Hebreus 13, versículo 1. Seja constante o amor fraternal. Acho que isso é um dos menores versículos da Bíblia, né? Pastor, vai dar uma mensagem no versículo tão pequenininho assim? Dá. Eu deveria fazer igual o pastor Miranda Pinto, né? Pegar esse versículo, pregar todo dia, até a gente aprender essa mensagem. Seja constante o amor fraternal. Eu escrevi uma pastoral, quer dizer que gosta de guardar tudo, né? Posso procurar lá que você vai encontrar. Gente, a palavra fraternidade é uma palavra que tem um peso muito grande para a fé cristã. Por quê? Colocar o amor em prática é um exercício que exige uma fé sincera e autêntica. Não é fácil a gente viver como uma fraternidade. Fraternidade acabou virando o nome de associação de amigos, como uma confraria ou como uma organização fechada onde pessoas se relacionam. Mas Jesus não propôs isso. Ele propôs que a fraternidade fosse uma expressão sincera e autêntica da maneira como nos relacionamos uns com os outros por causa da nossa fé. Que isso fosse uma realidade intrínseca, natural, pertencente à vida de toda a igreja. A igreja deveria ser conhecida por ser uma comunidade onde as pessoas vivem em fraternidade. Fraternidade. Gente, essa palavra, ela nasce dessa preocupação da gente se tornar um grupo tão próximo uns dos outros que a gente possa se identificar como uma família, onde as pessoas se sintam acolhidas como irmãos e irmãs. O ideal da fraternidade, ele foi tão importante na época do Iluminismo, na França. Nós estamos assistindo aos Jogos Olímpicos e às vezes a gente tem coisas que a gente assusta, né? Porque a cultura francesa, ela é fundada em 3 princípios basilares: a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Por causa desses 3 ideais, os franceses foram capazes de promover uma revolução, de mudar a mentalidade política, social, econômica de toda a nação, onde todos e todas pudessem ser livres, onde todos e todas fossem tratados como iguais e onde todos e todas fossem respeitados como irmãos uns dos outros. Esse era o ideal iluminista. Orientou a Revolução de 1789, que destruiu a monarquia. Depois viraram o jogo lá, né? Acabou virando o jogo, né? Mas o ideal estava presente. E até hoje, na França, eles preferem serem taxados de qualquer nome
do tipo herege, blasfêmia, essas coisas todas. Mas eles não abrem mão do direito a essa condição de viverem como cidadãos livres, cidadãos com direitos iguais e cidadãos que tratam os outros com dignidade. Essa é a ideia da fraternidade. É assim que a gente conhece a fraternidade. A fraternidade acabou se tornando um tema tão importante para o mundo que entrou na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lá na Carta, no artigo 1º, dizendo que todos e todas no mundo devem se tratar como irmãos. A fraternidade é um princípio desejado, ideal para toda a humanidade. A carta aos Hebreus, nesse texto que nós lemos, vou até colocar aqui de novo, né? Ela usa 2 palavras apenas. A primeira é a palavra Filadelfia, que é exatamente isso. Amor fraternal, amor de irmão. Só que são palavras que nós usamos muito, lembramos muito pouco. Os pregadores, de um modo geral, quando falam do grego, né? Hoje eu encontrei com um ex-aluno meu que estudou grego comigo, imagina. E aí ele estava lembrando dessas coisas, né? Mas há palavras que a gente fala muito pouco na igreja. Quando a gente fala de amor, qual é a palavra grega que vocês lembram? Eu sei que vocês lembram de uma. Ágape. Não é verdade? É isso que é amor. Mas tem o eros. E a gente não fala de eros na igreja. E tem o filos. A gente não fala de filos na igreja. A gente só acha que o amor é ágape. Mas o amor também é filos. Por isso que vai dar o Filadelfos. É filos mais adelfos. Adelfos quer dizer o quê? Irmão. O que é o Filadelfos? É o amor entre irmãos. Um amor de um irmão. É isso que o autor está dizendo. Seja constante a Filadelfia. Essa relação de amor entre irmãos. Que isso nunca acaba. Agora, que amor é esse, o filos? Não é um amor igual ao ágape. O amor incondicional, o amor de Deus por nós. O filos, ou que vai dar o Filadelfia, né? É um amor de admiração, de afeição, de procurar encontrar no outro algum valor que me prenda a ele. É isso que o texto quer dizer, que a palavra quer dizer. Por isso que os filósofos, né, se chamaram de filósofos, que eram os amantes da sabedoria. Aqueles que encontram valor na sabedoria. Assim é a Filadelfia. Quem é o Filadelfos? Aquele que encontra no outro razão para admirá-lo, para amá-lo, para ser um companheiro dele. É isso que a Bíblia está querendo propor. Agora, a outra palavra é essa palavra que vai dar a ideia do constante. Que vai lembrar o fluxo de um rio, permanente, perene, que ele nunca se esgote, que não haja nenhum obstáculo para esse fluxo, que ele seja constante, que nunca cesse, que nada o obstrua, que nada desvie o seu curso. É assim que tem que ser a nossa relação de amizade. A Bíblia fala muito sobre essa relação de amizade. Eu acho que alguém já colocou esse versículo aqui num cartãozinho para o amigo, né? Dia do amigo, foi semana passada, né? Acho que dia 20 de julho, foi isso mesmo? Dia do amigo. Alguém já escreveu isso aí. Mas existe amigo mais apegado que um irmão. Ou seja, a palavra filos lembra essa relação que gera a amizade. E esse amor que nós temos um pelos outros não é um amor somente de irmãos,
mas um amor que é superior ao amor de irmãos. O autor da carta aos Hebreus, então, faz a gente pensar nisso, de que o amor precisa fluir. A gente tem que vencer os obstáculos que impedem a gente de tratar o outro como nosso irmão. O que pode impedir a gente de tratar o outro como nosso irmão? O que pode impedir eu olhar para uma pessoa e dizer, não, eu não sou irmão desse sujeito aí não, dessa sujeita aí, eu não sou irmão. Eu, hein? Filho, como é que é? Filho feio não tem pai, é isso? Não é disso que nós estamos falando. E é interessante, gente, que embora a Bíblia tenha várias passagens que digam que o amor jamais acaba, aqui o autor da carta aos Hebreus está dizendo que essa relação de afeição, ela pode ser obstruída, ela pode ser impedida. E o que pode fazer isso acontecer? Jesus já advertiu no sermão escatológico dele. Ele disse que por aumentar a iniquidade do mundo, a maldade do mundo, o amor de muitos esfriaria. A versão antiga falava da palavra iniquidade. E iniquidade é falta de igualdade, é desequilíbrio, é desigualdade. Então, ele está dizendo para nós, porque aumentou a desigualdade no mundo, o amor esfria. E que desigualdade é essa? Em todos os níveis. E desigualdade de gênero, desigualdade social, desigualdade da justiça, desigualdade no direito à paz, desigualdade na distribuição de alimentos, desigualdade no enfrentamento da crise climática. Quantas desigualdades nós estamos enfrentando? E parece que a desigualdade no mundo está aumentando cada vez mais. E por que aumenta a desigualdade do mundo? Por que aumenta a desigualdade? Por causa da maldade no coração humano. A grande evidência de que o amor está esfriando. Hoje você encontra mais pessoas dispostas a expressar o seu ódio do que a expressar seu amor. Um perigo você parar no trânsito para discutir com alguém sobre uma infração que o outro cometeu. Não faça isso, porque as pessoas já saem para a rua dispostas a expressar o ódio que está internalizado através das formas de tratar. Ontem eu fui à farmácia popular pegar um remédio gratuito fornecido pelo governo. E aí, então, a senhora que estava na frente começou a criticar, porque o remédio que ela ia utilizar, que o médico recomendou, precisava ela pagar uma taxa mínima de R$5. E ela, então, começou a dizer que aquilo era um absurdo. Eu disse, como assim, minha senhora? A senhora já lembra de quando a gente tinha que enfrentar fila do SUS para poder pegar remédio? Quantas pessoas que sofrem de pressão alta, sofrem de diabetes e que precisam tomar remédio sistematicamente e que enfrentam esse problema? Graças a Deus a gente pode chegar numa farmácia comum e pegar pelo menos isso. Vou criticar por outras coisas, mas não para exalar o meu ódio em cima de algo que vai me tirar R$5. Dá licença. Né? Que absurdo. A pessoa já sai de casa disposta a exalar o seu ódio sobre qualquer coisa. Qualquer motivo é suficiente. Não por causa daquilo que causa ódio, que ela está justificando, mas por causa de algo que está dentro dela. Uma doença que já tomou conta da vida das pessoas. Um personagem muito interessante sobre a luta pela fraternidade foi Francisco de Assis. Nós, evangélicos, não atribuímos a ele o título de santo, né?
Isso não é da nossa tradição evangélica. Mas não custa a gente falar do São Francisco de Assis, né? Nós não celebramos o seu dia, não veneramos ao santo, mas lembramos do seu exemplo. Francisco de Assis foi um cristão que defendeu o tratamento de todos e todas como irmãos. É uma das suas exortações mais sublimes dele chamar aos cristãos, a todas as pessoas, a se tratarem como irmãos. E ele ia além, né? Ele chamava até mesmo o sol, a lua, os pássaros, o lobo, como seu irmão, meu irmão e minha irmã, meu irmão sol, minha irmã lua. Toda a natureza, tudo foi criado por Deus. O Deus é o Pai de tudo isso que está aí, o Criador de tudo. Então, eles também são os meus irmãos e as minhas irmãs. Para Francisco de Assis, o tratamento fraterno entre todas as criaturas é fonte de felicidade. Quer ser feliz, trata todo mundo como irmão, como irmã. Então, gente, como é que a gente trata uns aos outros? Como irmão, como irmã? Isso é uma das evidências, um dos sintomas de um mundo adoecido em que nós vivemos. Vivemos no mundo adoecido, tomado por aquilo que destrói a fraternidade, que é o preconceito, as condições de desigualdade, das construções sociais injustas que excluem muitas pessoas dos seus direitos. Quando Jesus desafia os seus discípulos a superarem a lógica dos escribas e fariseus na época, ele estava dizendo para os seus discípulos que no reino dele todos são irmãos. Todos. Sem excluir ninguém. Ele diz: quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A relação no reino de Deus é uma relação fraterna. Somos convidados por Jesus a viver a nossa fé no mundo, livres do ódio, livres do autoritarismo, livres das forças que promovem desigualdade, livres de uma aparência de religiosidade, uma falsa religiosidade. Porque é isso que é fraternidade. É saber que todos nós, independente de religião, de credo, de cor, de condição social, de gênero e tudo, todos são nossos irmãos. Todos. E como é que a gente faz isso? É pela força do amor. O amor é a força. Eu gosto dessa frase porque eu já usei ela várias vezes em outras ocasiões, em outros textos. Eu tirei de uma reflexão do passado. O amor é a força capaz de superar todas as formas de exclusão e de opressão, lançando pontes que nos permitem construir laços fraternos, tendo em vista a formação de uma grande família, de nos sentirmos em casa, vivendo juntos numa mesma casa comum. E como é difícil a gente conseguir isso, né? Porque a fraternidade, ela implica criarmos um espaço onde todos possam viver como irmãos. A fraternidade implica em que eu abra mão de alguma coisa para ajudar a construir esse espaço. Que eu saiba ceder, saiba descer do meu pedestalzinho para ser uma pessoa que trata o outro como irmão. Paulo queria que a igreja fosse assim. Era o desejo de Paulo que as igrejas fossem assim. Que o Senhor faça crescer. Era a oração de Paulo.
que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos. Ninguém pode ficar de fora. Ah, eu tenho amor pelos meus irmãos. Todos. E aqueles que ainda não são irmãos que podem vir a ser, né? Membro da igreja. Eles também são nossos irmãos. Eles também são alvos do nosso amor. Bom, eu queria apresentar aqui para nós 3 conselhos que nos ajudariam a viver numa fraternidade. Vivemos como irmãos. Eu sei que é difícil, gente, não é fácil não, porque também essa mensagem não é uma exortação para vocês, é uma exortação também que me inclui. Eu sei que é difícil. Se vocês pisarem no meu calo, eu acho que eu vou esquecer que alguém é irmão, irmã, aqui, né? Eu também vou ter minhas dificuldades. Tirou da minha zona do sério, eu vou ter minhas dificuldades. Todos nós temos nossas dificuldades. Não somos perfeitos. Nós encontramos dificuldades para nos relacionar. Quem mora em condomínio, então, sabe disso, né? Não sei quantos aqui moram em condomínio, mas é mais ou menos isso, né? Viver em condomínio é um exercício constante de você aprender. Agora, vamos tentar ver 3 conselhos para a gente poder desenvolver a fraternidade na nossa atitude como pessoas. O primeiro conselho é o seguinte: a fraternidade, ela aponta um caminho seguro para viver no mundo. Viver em fraternidade é uma garantia de segurança. Como assim? Pode acreditar, é a Bíblia quem diz. Porque a fraternidade é o caminho do amor. E onde há amor, nunca se decepciona. Mesmo que você saia frustrado, mesmo que você leve prejuízo, mesmo que você saia perdendo, o amor sempre vence. O amor sempre dá certo. Por isso que a fraternidade é um caminho seguro. E o mundo inteiro está clamando por uma mudança de atitude. Porque já se aprendeu de que pelo caminho do ódio só vai dar mais guerra, mais violência, mais pobreza, mais miséria no mundo. Se a gente conseguir superar essa onda, né, essa curva do ódio que está crescendo no nosso planeta, a gente vai encontrar um mundo melhor para se viver. Há um clamor mundial por mudança de atitude em todos os setores. As pessoas estão adoecidas por causa desse ódio, por causa da violência, por causa da ganância, por causa da indiferença. A gente precisa olhar o outro como nosso irmão, como nossa irmã. O texto da carta de João, ele tem vários conselhos. Esses conselhos são tirados de lá. Olha o que João diz. Quem ama seu irmão permanece na luz. Entendeu, gente? Ah, minha vida está em trevas. Ama o seu irmão, faz favor. Porque é isso. Nele não há causa de tropeço. João está dizendo que é seguro o caminho desse amor pelo irmão. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Alguém disse, eu não sei como é que é isso, mas eu acho que é interessante. Quando você aponta o dedo para o seu irmão, você tem 3 voltados para você. Entendeu? Então você apontou o dedo para o irmão, para a irmã, tem 3 aqui que estão te acusando. Então eu acho que a gente precisa entender isso. De que o amor é um caminho seguro para que a gente possa ter um ambiente mais acolhedor, de maior clareza, de maior entendimento, de diálogo entre todas as pessoas. Vamos ao segundo conselho? A fraternidade promove dignidade da vida. Uma vida digna passa pelo caminho da fraternidade. E a gente já viu aqui que
O caminho do amor fraternal é o caminho da compaixão. Queremos viver um mundo fraterno? Vamos exercitar compaixão. E a gente também já aprendeu que o caminho da compaixão é o caminho da dignidade. É de tratar o outro como uma pessoa, como nós. Essa ideia de entender que aquilo que eu sinto que faz mal para mim, também o outro sente e pode fazer mal para ele também. Somente através do diálogo e do respeito mútuo poderemos experimentar uma convivência harmoniosa, saudável no mundo em que vivemos. João também dá esse conselho. João 1 João 3,14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Você nasceu de novo? Se você ainda não ama o seu irmão, ainda está faltando acordar, abrir os olhos, né? Um pouquinho. Está precisando amadurecer alguns órgãos vitais da sua vida. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nós. É uma das evidências de que somos novas criaturas, que fomos regenerados por Cristo, porque somos capazes de amar os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. O amor dignifica a vida. E o terceiro conselho é que a fraternidade é a maior e melhor forma de expressar a nossa fé. Você crê em Deus? Crê que Deus é poderoso? Crê que Deus é capaz de mudar a realidade do mundo, a realidade da sua vida? Crê que Deus é capaz de proporcionar cura? Crê que Deus é capaz de transformar aquilo que está impossível em algo que é possível? Então, você precisa demonstrar isso através do amor pelo seu irmão, pela sua irmã. Se nós acreditamos que Deus pode mudar o mundo, Ele pode usar a nossa vida para nos amarmos uns aos outros. Então eu tenho para mim, gente, que a fraternidade é o melhor caminho para nos tornar pessoas melhores. É aquilo que nos faz mais humanos. Eu diria mais ainda, que o caminho da fraternidade é um caminho de humanização. Quando eu me torno próximo do meu próximo. João também dá esse conselho. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Bom, para a gente concluir essa palavra, deixa-me lembrar de um personagem da Bíblia que não soube amar seu irmão. O nome dele era Caim. E o fim dessa história todo mundo conhece. Caim matou o seu irmão, porque ele não soube amar o seu irmão. E uma vez, então, que Caim praticou o primeiro assassinato da Bíblia, né? Deus vem ao encontro de Caim. Deus não abandona Caim por causa do seu erro. Ah, Deus vai me abandonar porque eu não amo meu irmão. Não, Ele vai cuidar de você. Ele se importa com você, mesmo errado, mesmo errada. Ele busca a gente, Ele vai ao nosso encontro. E aí Ele faz a pergunta que ecoa até os dias de hoje. A pergunta que Deus faz a Caim. Está lá em Gênesis, capítulo 4, verso 9. Onde está o seu irmão? Cadê o seu irmão? Estavam sempre juntos. Cadê o seu irmão? E a resposta de Caim é a mesma resposta que a gente dá para justificar
a razão pela qual nós não amamos nossos irmãos todos, como nós não amamos por alguém. Caim respondeu: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? E agora eu sou cuidador de marmanja? Ele sabe se cuidar, ele se vira, né? A resposta de Caim a Deus é a mesma justificativa que nós damos para não amarmos uns aos outros, para não praticarmos essa fraternidade, como a Bíblia nos apresenta. Por isso que essa história de Caim nos aponta o quanto somos responsáveis pelo nosso irmão, pela nossa irmã. O quanto somos responsáveis uns com os outros. Diria mais, a fraternidade é a única resposta para que nós possamos minimizar o sofrimento humano. A fraternidade é o único caminho para que a gente possa tratar o outro com dignidade. João lembra essa afirmação. Jesus nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Creio que esse versículo poderia ter sido um versículo para servir de base da mensagem, não aquele de Hebreus 13, 1, né? Caberia muito bem, mas encerramos aqui com essa palavra. Se nós amamos a Deus, temos o dever de amar também nosso irmão. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, nesta noite. Muito obrigado, Deus, por esse momento de comunhão, esse momento de adoração. Muito obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração de forma extraordinária, de várias formas nesses dias. Ajuda-nos, ó Deus, a praticarmos o amor que o Senhor espera que nós pratiquemos e que nós assumamos essa responsabilidade de cuidar uns dos outros como nossos irmãos e nossas irmãs. No nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, chegamos ao final, então, da nossa mensagem, da nossa meditação. Eu agradeço a presença de todos e aqueles que nos acompanham pela internet. Nós vamos ficar por aqui adorando ao Senhor ainda, mas convido você a seguir-nos mais uma vez em nosso canal do YouTube.